Bem-vindos a mais um episódio do nosso Fortemente Podcast. Eu sou o Thiago Calisto, seu personal favorito, e eu estou com as minhas hosts preferidas. Eu sou a Paola, arquiteta. Oi, gente, eu sou Luana, psicóloga. E hoje nós temos uma convidada que vai falar sobre nutrição de uma forma diferente, muito especial e bem divertida, a nossa Larissa Amorim. Se apresente. Olá, pessoal, eu sou Larissa Amorim, sou nutricionista, sou vegetariana, mas nem todo mundo precisa ser vegetariano para passar por mim. Perfeito. Isso, então vamos começar bem já. Queremos saber a diferença entre vegetarianismo e veganismo. Tá. Tem uma diferença, eu olho pra onde? Assim? Aonde você quiser. Onde você quiser. Tá, o vegetarianismo e veganismo é estilo de vida. Vegetarianismo é mais voltado para alimentação mesmo. Então, vegetarianismo inclui a alimentação com os vegetais e também outros alimentos. Pode ser ovos, pode ser leite, pode ser peixe, alguns outros animais. Já o veganismo é o estilo de vida que exclui qualquer utilização de fonte animal, seja de roupa, cosméticos, alimentação principalmente, e exclui tudo. Exclui ovos, leite, queijo e todos os animais em geral. É uma forma difícil, talvez, hoje em dia, né, para conseguir se livrar de tudo que tem animal na parte de veganismo, assim, deve ser mais difícil, mais complicado? Assim, hoje em dia eu já diria que não. Quando eu me tornei, já tem desde 2015, desde 2018 que eu me tornei vegana. Eu fui vegana por 3 anos e aí depois eu resolvi voltar a comer ovos. Então, atualmente sou vegetariana. Antigamente, quando eu me tornei vegetariana, vegana, era muito difícil. Então, não tinha tantas opções em restaurantes, supermercado era mais difícil, as opções eram, assim, bem limitantes. Já hoje em dia, tem muitos restaurantes que são inclusivos. Então, tem ali a opção vegana, tem a opção vegetariana, que é bem mais variada. Fora as marcas, né? As empresas, a indústria alimentícia viu que isso estava em crescimento e acabou desenvolvendo muito mais alimentos vegetarianos e veganos para esse público mesmo que está em crescimento. E isso a gente consegue acompanhar cada vez mais a ascensão do vegetarianismo, tanto por saúde quanto por questões ambientais, consciência animal, tudo isso que envolve mesmo o vegetarianismo. E a gente consegue puxar até para a indústria de cosmético, né? Sim. Tem muitos produtos cosméticos veganos hoje em dia, até para arquitetura mesmo a gente consegue puxar no não uso de materiais que venham de origem animal, couro, seda, até em roupa de cama mesmo, né? Trabalhar com origem vegetal sempre. Então, é muito mais do que só a alimentação, só o não comer a carne, né? Exatamente. Aí que entra a parte do veganismo. O veganismo, ele acaba sendo, algumas pessoas, na verdade, né, acabam sendo bem radicais por essas escolhas, porque faz a exclusão de muita coisa, muitas vezes até de uma vida social, por conta dessa escolha mesmo alimentar, esse estilo de vida. E isso também envolve, né, a questão, até mesmo como você falou, da parte de arquitetura que eu já vi, a parte de roupas, decoração de casas, porque tem também, né, alguns animais empalhados, e isso aí é completamente contra. 100%, acredito. Deve ser, inclusive, uma afronta, né? Porque é um estilo de vida. Sim. Tem todo um porquê naquela escolha, né? Para as pessoas que optam pelo veganismo. E a gente tava batendo papo, eu queria que você falasse um pouco diferentes nomes dentro do vegetarianismo. Por exemplo, ovo vegetariano. Sim, Diferente. tem vários nomes, tem várias nomenclaturas. Não precisa ser todos, mas só pra gente entender por que tem essas diferenças. Tem essas diferenças por conta das escolhas alimentares das pessoas. Por exemplo, começando, né, pelo veganismo, ele exclui tudo. Aí tem o vegetarianismo, que inclui algumas coisas. Então, temos o lacto-vegetariano, que inclui leite, derivados e o restante nada mais. Ovo-lacto-vegetariano, que aí inclui os ovos, leites e nada mais. Psicotariano, que aí inclui os peixes, e flexitarianos, que inclui todos os alimentos no geral, só que em dias intercalados, que inclusive eu tenho pacientes que possuem essa nomenclatura, que dias da semana, por exemplo, final de semana eu vou comer carne, então final de semana come carne, durante a semana fica vegano, aí chama-se flexitariano. Olha, interessante, essa eu não conhecia. Foi assim, desenvolvido novo esse nome, foi meio que criado agora.
E tá sendo bem utilizado também dentro desse grupo de vegetarianos. E aí tem o ovo vegetariano, que é o meu caso, que eu não consumo nada de leite, carnes e derivados, nem nada, mas eu consumo ovos, até mesmo para bater a proteína e também porque eu gosto do sabor do ovo. Eu vejo que ele é saudável, depois estudando mais ainda dentro da nutrição, eu vejo que de fato o ovo é saudável. A única, não sei se vocês sabem, mas a única vitamina que não tem no ovo é a vitamina C. O restante ele tem todas, então é um alimento bem nutritivo, de fácil acesso. E que, assim, eu vejo que traz muitos benefícios. E eu sentia muita vontade de comer ovos. Então dá pra cozinhar um ovo com laranja. Aí vem a vitamina C junto. Boa. Tá completo. Pode ser. Tá completo. Legal, eu acho que e essa questão aí do flexi-vegetarianismo, né? Então, eu acho que o próprio nome já traz a questão da flexibilidade. E eu acho que daí é legal a gente falar sobre isso, assim, porque tem desafios, né? Quando você faz essa adaptação, quando você muda teu estilo de vida. E talvez essa flexibilidade é importante para quem não consegue, né, ficar sem aquele alimento mesmo e traz essa possibilidade para não ser talvez tão, não radical, mas ser tão inflexível mesmo nesse Rigoroso. sentido. Rigoroso. Ser tão engessado nisso. E aí, quais são esses desafios? Acho que é legal a gente falar sobre isso, né? Quais são os maiores desafios que você vê com os pacientes que estão fazendo essa adaptação, estão fazendo essa transição aí? Os desafios que eu vejo, na verdade, é a falta de conhecimento, a falta de informação. E aí, muitos demoram para procurar um nutricionista. Na verdade, a maioria das pessoas. Hoje em dia, até que está em crescimento a nutrição, profissional nutricionista. Mas as pessoas, elas demoram muito para procurar o profissional. Então, acaba acontecendo um dos desafios. A deficiência nutricional, porque ela acaba excluindo muita coisa e esquece de incluir outros alimentos para fazer a substituição. A parte de suplementação, que algumas pessoas de fato precisam, tem certas pessoas que precisam comer a carne. Isso é fato. Eu já vi, já presenciei, precisam comer. Não por gosto, até tenho pacientes que eu acompanho dessa forma, mas até mesmo pela deficiência nutricional, principalmente de vitamina B12, que é um tipo de vitamina que ela é produzida dentro do intestino do animal, e nós produzimos também, mas em menor quantidade, e nós temos um estoque de vitamina B12. Ali, alguns estudos mostram que entre 4 a 5 anos a gente mantém esse estoque. Eu já tenho 7 anos de vegetariana, não consumo carne animal e os meus níveis de B12 estão adequados. Eu não suplemento também. Mas outras pessoas, dependendo da deficiência, precisam suplementar. Então, um dos desafios são esses, suplementação. O outro é encontrar os alimentos, saber o que colocar, saber o que substituir. Quando a pessoa tem uma orientação nutricional, o profissional nutricionista acompanhando, já não se torna tão difícil. Pelo menos no meu caso, porque eu envio o link do supermercado que tem o alimento, eu envio a imagem dos alimentos, eu monto um PDF com todos os alimentos que eu sei que aquela pessoa vai precisar. Isso sendo vegetariano ou não, né? Os onívoros normais também. Então, dos desafios são esses: encontrar os alimentos, deficiências nutricionais e até mesmo a parte social. Eu vou num barzinho e tal, não vou comer. Mas você não vai comer nada. Quem está iniciando fica mais difícil, até mesmo quem gosta mesmo do sabor da carne e quer parar de comer, fica mais difícil estar no meio social e não ter a opção ali vegana. Ou então a galera ficar fazendo piadinhas, isso sempre tem. Faz, né? Nossa, eu passo isso até hoje. 7 anos vegetariana, não chegou a vegana, não tem nada pra ela comer. Tá aqui um alface. Essas piadinhas tem muito. Eu já tô até acostumada. Então, o que eu aprendi a fazer pra mim, né? Como desafio pra mim. Eu me alimento antes de sair de casa, e aí vou no aniversário, acabo ali confraternizando com as pessoas, mas pelo menos eu já tô alimentada. Você não vai comer nada? Não, me dá uma água, um chá, eu tô bem. Sim. Você não vai comer nada? Não, eu não como. Mas o que você come? Não tem nada pra eu comer. Tem coxinha, pão de queijo, bolinha de queijo, nada. Mas eu não, já saí de casa alimentada. Ótimo, boa estratégia. Eu já faço isso porque eu já tô acostumada, eu já sei como é que vai ser. Eu sei que não vai ter opção pra mim. Inclusive, então, essa é uma boa forma de quem tá se alimentando melhor, tá buscando uma alimentação, né, uma reeducação alimentar, fazer. Sim. Eu Exatamente. falo isso para todos os meus alunos também. Já sai alimentado. Você não vai ter a necessidade de, naquele momento, estar comendo. Você pode socializar sem estar comendo o que tem ali. E dá certo. Dá certo porque eu faço isso muitas vezes. E não passo assim, você passa a vontade psicológica, né? Então você a tua cabeça quer, porque é aquele desejo
Mas se você não tá com fome, né? Se você não chega no evento com fome, você consegue dizer não muito mais fácil. E né? às vezes você come pronto, Sim. uma coxinha, uma bolinha, mas tua vontade acabou. Sim. Porque era só a Inclusive, vontade psicológica, eu tava né? vendo Não um é vídeo necessidade. ontem sobre que é uma profissional de educação física também. E bem vista e bem quista lá no Rio de Janeiro. Tem uma box crossfit enorme. Tem 2 no Rio de Janeiro, uma nos Estados Unidos, enfim. E eles trabalham muito com a parte da nutrição junto com os atletas, que eles são atletas mundiais. E ela falou assim, se você está com fome realmente, você coloca um shake de proteína e toma. Se você não tiver vontade de tomar shake de proteína, então não é a fome real que teu corpo está precisando. Você está querendo psicologicamente com fome. Se beliscar. exatamente. A fome emocional, né? Que a gente Isso eu ia tava falar, falando. a fome emocional, Sim. o desejo de comer, não é Sim. nem a fome, é o desejo de comer, de passar ali aquele momento, talvez por uma memória afetiva, às vezes o desejo mesmo de provar aquele alimento. Então, é um tipo de estratégia que eu também ensino para os pacientes que estão na fase do emagrecimento, que é mais difícil. Ah, mas eu vou num jantar, eu falei, você já sai alimentado de casa, porque isso facilita, você já sai ali saciado, vai comer só um pouquinho, não precisa exagerar, e isso vale também para os pacientes vegetarianos que estão nessa transição. Sentiu vontade? Não se priva, já que você está com essa vontade, e algumas pessoas até se surpreendem, nossa, mas você é vegetariano e você aconselha? Eu falo, sim, é o meu estilo de vida, mas o meu estilo de vida não pode impactar no estilo de vida do meu paciente. É completamente diferente. Isso envolve também religião e estilo de vida no geral. O que eu faço não pode impactar na vida do meu paciente. Pode servir como exemplo, mas não pode impactar ao ponto dele se sentir oprimido. Ah, não vou fazer porque ela é vegetariana, então ela não vai deixar. Ótimo. E Nossa, ali eu acho que ótimo. tem uma questão que a gente consegue correlacionar até com a compulsão, né? Você fica se privando. Ah, eu gosto de comer a carne, mas quero por algum motivo específico parar. Dá para ser uma coisa gradual, justamente para não gerar essa falta e gerar uma compulsão de querer comer ainda mais quando você tiver acesso a ela, né? É importante porque seja carne, né, seja qualquer outro alimento, quando você vai tirar da tua alimentação, né, vai tirar do teu dia a dia, tirar isso de uma forma muito brusca, realmente o teu corpo, o teu cérebro, tu tá tudo acostumado com aquele alimento ali. Então, se você tira, ele vai sentir falta mesmo. E aí, se você tira de uma forma brusca, você vai ficar nessa restrição e daqui a pouco você vai sentir uma vontade, aquela vontade monstra que a gente fala, né? E vai comer em exagero aquele alimento. Por isso que a restrição é sempre não recomendada, né? De nenhuma forma. O proibido sempre dá vontade, né? O proibido sempre dá vontade de Sempre fazer dá mais. vontade. Psicológico, Se é um- né? Exatamente. Se tem um aluno ou pessoas ao meu redor que chegam e falam, olha, eu não posso, eu não vou... Cara, você tá assim, ó, o seu sucesso talvez não aconteça, porque você vai falhar. E essa falha é grande, né? Porque você tá vindo. Quando cai, você desaba. Você não consegue voltar. Exatamente. E isso, saindo um pouco do vegetarianismo e entrando no emagrecimento, eu vejo isso muito na prática com as pacientes, principalmente mulheres, da parte de emagrecimento. Eu sempre pergunto na anamnese, né? Você gosta de um docinho? A maioria gosta e é de chocolate. Aí eu libero. Então eu coloco lá a quantidade no almoço e no jantar. Elas não comem. E se eu proibisse, seria muito pior, porque aí sim elas iriam comer. Então, muitas vezes volta no retorno, ou então eu acabo entrando em contato pelo WhatsApp. Então, como é que tá a questão do chocolate? Sabe que eu nem senti vontade? Olha. Por quê? Foi Euzinha. liberado. Porque não tá na restrição, Euzinha. né? Não tá na prova. Não posso. Porque foi liberado. Sim. E a mesma coisa também acontece com o álcool. Não pode mais, nunca mais, durante 3 meses. A pessoa no final de semana, ela vai encher a Fica cara no louca. final de semana. Olha, o que eu posso fazer na segunda-feira porque eu bebi muito no final de semana? Aí, o que eu passei a fazer na verdade, foi um teste, né? Se funcionava com chocolate, eu falei, vou testar com álcool. Então, tá lá, liberado. 1 taça de vinho na semana. Bebeu? Não, nem tive vontade. Foi tranquilo. Me ocupei tanto no final de semana que passou direto. Não, eu tenho conhecidos que tomavam 1 taça por dia. E mudaram. Essas conhecidas, né? É verdade. Mas Mas foi agora um que você processo. falou, eu posso me defender aqui? Claro! Não, e é muito isso mesmo. Como é a nossa cabeça, a nossa mente maravilhosa. Por isso que é bom a gente aprender a estar sempre com a nossa mente forte, né?
treinar a nossa mente. Porque eu tomava uma taça, e depois da pandemia, na pandemia comecei a fazer isso, acho que muitas pessoas... Todo mundo. Sim. Todo mundo, então era vinho todo dia, vinho, né? Às vezes uma taça, às vezes uma taça e meia de vinho. E aí um dia eu falei, não, pera, não tá certo? Porque eu já tava entrando naquela questão, eu preciso, né? Eu acho que isso muda muito, quando a gente sai do preciso disso para, não, eu quero fazer isso, mas eu não preciso daquilo, né? Então, eu quero tomar uma taça de vinho, eu quero, mas eu não preciso tomar essa taça de vinho. E quando você não precisa, você não toma. Né? E você fala, não, hoje eu não vou tomar, aí toma no final de semana, deixa pra tomar um vinho melhor no final de semana. Então, acho que esse, não necessitar, seja o vinho ou o chocolate ou alguma coisa, outro alimento, quando você vai, não, eu vou comer isso agora de uma forma consciente, mas porque eu tô com vontade e não porque eu preciso disso pra me sentir melhor ou pra outra função. É, uma linha muito tênue, né? Entre o precisar de algo, vamos colocar o álcool, né? A gente falou do álcool ou chocolate, os dois. Precisar do álcool ou chocolate, querer apenas o álcool ou chocolate e o recompensa. Ah, sim. Eu mereço. Então, o eu mereço, o eu preciso e o hábito, eles andam juntos, assim, ó. Misturado. E é Misturado. muito perigoso. Sim. Porque se você põe um pezinho em um a mais do que seria o certo, você pode desandar. Você pode ir inteiro para um lado. Então, eu tenho a questão do eu mereço. Thiago, eu tenho o eu mereço. Eu trabalho bastante e tudo. E quando eu tô muito cansado, eu falo, eu mereço comer uma besteira. Eu mereço tomar uma cerveja. Eu mereço. Só que eu trabalho bastante 6 vezes por semana. Não, e Aí você todo já dia tem... você merece. Então, Não, é essa mudança que eu acho que ele aprendeu a fazer. Justamente eu esse ponto. Ele isso. bota o merece, mas ele sabe que ele merece porque ele já veio certinho no hábito da semana. Então, tudo bem um dia na semana ele merecer. Aham. Não é um mereço, hoje tô cansada, amanhã também, depois de amanhã também. Então, merece todo dia. Já entrou nesse hábito, né? E aí entra mais uma parte que aí vai com a Lu, que você tem o eu mereço e você depois tem a culpa, que é a parte psicológica. Eu acho que isso aí talvez seja a maior bomba, é a coisa que... a situação que mais desaba todo mundo em questão de alimentação, de álcool, enfim. Exatamente. Porque acaba sendo uma linha muito tênue entre a quantidade e o eu mereço. E muitas pessoas não conseguem diferenciar. Então, assim, o eu mereço, ele tem um limite. Eu posso uma refeição livre porque eu tenho um objetivo X. Agora, assim, eu tenho um objetivo de saúde, eu quero estar saudável, você pode ter vários eu mereço em pequenas quantidades durante a semana para não ter aquele super eu mereço no final de semana. Que é o chocolatinho, exatamente. o tabletinho, ou então pouquinho. pegar ali uma barca de chocolate no final de semana, que é muito pior do que se você comer todos os dias um pouquinho. Então acaba sendo assim difícil para quem não tem ainda essa percepção da quantidade, saber fazer isso uma vez na semana. Aí então é preferível que ela comece a treinar a mente dela durante a semana, e comece a fazer pequenos momentos livres durante a semana, para então não se sentir com tanta necessidade do final de semana. É diferente quando alguém tem um objetivo muito X fechado. Eu estive acompanhando uma atleta de CrossFit, por sinal. Ela estava se preparando para uma competição, e aí, então assim, ela queria entrar de cabeça naquilo. Eu falei, você quer entrar de cabeça? Quero. Então, vai ser estritamente regrado a tua alimentação. E ela era vegetariana. Então, assim, tava bem restrito já também a alimentação dela. E ela achava que ela ia engordar se eu colocasse a quantidade de comida que eu tava colocando. Ela falou, não vou engordar, Nutri? Eu falei, não, você precisa comer, você treina muito, você vai competir. Então, assim, eu super aumentei as calorias dela, ela aumentou a massa muscular, melhorou o rendimento e não ganhou gordura. Então, ela teve um bom resultado, mas porque eu coloquei várias liberdades ali que ela achava que ela não podia ter. E aí tinha momentos que ela tinha aquela liberdade e ela comia em excesso. Ótimo. Lu, você tem alguma dica ou... Aqui eu vou te pegar agora, hein? Não, tô brincando. Você tem alguma dica, alguma forma de... que as pessoas em casa agora pudessem iniciar ou trabalhar com a questão do eu mereço, você tem alguma diquinha, alguma coisa assim? Eu gostaria pra mim também. Tenho. Mas antes, Eba! preciso vai. deixar a nossa informação aqui para você que está nos assistindo hoje, nos ouvindo. Vai lá no nosso canal do YouTube. Não se esquece de se inscrever no canal e ativa lá o sininho para quando todos os nossos novos episódios forem ao ar, você ficar sabendo. E o mais importante, curte, compartilha, passa essa mensagem para frente, né? A gente sempre traz aqui profissionais maravilhosos para
trazer informação para agregar na vida de vocês. Então, compartilha com as pessoas e não esquece de curtir. E a gente também tá no Spotify, vai lá e acompanha a gente por lá. Bom, vamos lá. Vamos falar o que a gente pode fazer na prática, o que eu passo também de orientação para as minhas pacientes, né? A primeira coisa que eu acho que é importante é a gente ter essa ajudar elas a ter a autopercepção do que eu chamo de círculo vicioso, que é o círculo vicioso, então, da ansiedade ou de alguma emoção desregulada, né? E aí eu como por essa emoção, então eu vou buscar o alívio dessa emoção lá na comida, e aí seja um chocolate, normalmente é doce, comida mais calórica, mais gordurosa, né? Como em excesso aquilo, depois disso vem o sentimento de culpa, porque eu comi demais aquilo que não deveria, né? Que não precisaria. E essa culpa vai aumentar ainda mais a ansiedade ou aquela emoção negativa que a gente fala, né? Que aí vem a tristeza, muitas vezes a vergonha, né? Porque você se sente envergonhado, arrependido de ter comido. E isso, as pessoas... se você pergunta, quem passa por isso vai te trazer essa sequência aí de acontecimento. Então, o primeiro ponto é isso, entender que acontece essa sequência de comportamentos aí e onde que a gente tem que parar? Lá no primeiro, então. É ali que a gente tem que fazer esse bloqueio ou mudança de comportamento. Então, se eu perceber que eu tô com alguma emoção aqui desregulada, e aí pode ser o cansaço Olha, acho que a maior parte das minhas pacientes traz isso. Eu como muito quando eu tô cansada. Cansaço e estresse, né? O cansaço e o estresse. Por quê? Porque aí você tem que também entender um pouco da história, né, da pessoa. Mas normalmente é isso. Eu tenho um dia muito corrido, muito estressante. Quando eu chego em casa é o quê? Eu relaxo. E o relaxamento vem junto com o prazer que a comida traz. Porque a comida vai trazer aquele prazer que é imediato, né? Você come, você já sente prazer. E aquilo pode, então, trazer esse relaxamento. E você vai buscar sempre aquilo para estar relaxado. Então, o que eu sugiro você pode fazer isso com a comida. O ideal é que você não faça, né? Mas também, ok. Mas vamos, então, encontrar outras formas de você relaxar. Será que hoje você está treinado, você aprendeu, né? O teu cérebro está treinado a relaxar através da comida. Mas a gente pode ter outras atividades de relaxamento. Então, eu posso chegar em casa e fazer qualquer outra coisa antes de ir para a geladeira, antes de ir para aquele alimento que eu sei que depois eu vou me sentir culpado. Então, aí entra várias coisas, né? Lógico que eu sempre acabo até sugerindo meditação, algo que relaxe mesmo, né? Ler um livro, chega em casa, tomar um banho mais demorado, escuta uma música, tem uma playlist lá de música. Eu, por exemplo, tenho ouvido muito música clássica no violino. Então, isso me desconecta, né? Então, a gente precisa desconectar daquela correria do nosso dia e voltar para a calmaria interna, para a tranquilidade. Então, a dica busque outras coisas. Você até pode ir na comida, mas a comida pode ser fonte de prazer. Ela só não pode ser a sua única fonte de prazer. E o que então, você busca outros comportamentos para fazer essa flexibilidade aí. O que é legal também a gente falar é que o ato de comer é um ato comunitário, né? Historicamente falando ali da evolução, vem desde a caça, né? De você compartilhar alimento. Então, acho que está muito ligado também nisso. A gente vem e associa com estar junto. Vamos nos reunir? Vamos, para quê? 90% das vezes é para comer, né? Comer e beber. É sempre as coisas. O comer, ele está envolvido nesse meio social. Seja ele familiar, seja ele de amigos. O domingo de família na casa da avó. Sempre uma macarronada. Pelo menos sempre foi muito tradicional. Aniversário é para comer, comemoração de casamento, Nossa, uma coisa... essas reuniões, no fim, acaba sendo sempre o ponto final, comer. Confraternização. Isso, confraternização. Isso é do ser humano, né? Então, vamos voltar lá na Idade da Pedra. Então, não é a gente querer ou não querer. Isso é do ser humano realmente, né? Então, lá na Idade da Pedra, reunia-se em volta de uma fogueira onde se alimentava. É um momento de proteção do grupo. Compartilhamento da caça. Compartilhamento de caça, confraternização e o momento em que se mostra amor entre o grupo. Então, quando a avó, chega... Olha, meu filho, você tá muito magrinho, eu vou te dar comida. É uma forma de demonstrar carinho. E isso é passado por geração, até dos animais. Já tá ali registradinho no nosso DNA, praticamente, né? Isso, então os animais também fazem isso, eles trazem alimento para o outro, para o grupo, então as pessoas não querem
elas querem bloquear algo que é natural. Não precisa bloquear, mas você acha formas diferentes Para equilibrar. de equilibrar. O que a Lu falou, só incrementar o que a Lu falou, ela falou a parte psicológica, e daí eu entro na parte fisiológica, que você está em busca de uma dopamina. É. Tá? Ou então excesso mesmo da dopamina, porque o uso do celular, ele já traz isso. A gente tem isso de muitos estudos. Então, esse excesso de dopamina faz com que, muitas vezes, você nem perceba que você está se alimentando. Quando vê, já acabou. Eu ensino muito isso também. Uma das coisas que eu prescrevo é meditação. Aí o pessoal acha estranho, nossa, mas nutricionista... Eu preciso que você tenha um momento desse. Outra coisa que está envolvida também é a higiene do sono. E tudo isso vem junto com o momento de relaxamento no final do dia para evitar a compulsão na hora de comer. Porque, basicamente, o que é a higiene do sono? É você não fazer uma refeição de alto volume e de grande densidade para você dormir bem, diminuir a iluminação da casa, preparar um ambiente, reduzir o máximo possível os ruídos, barulho, conversação, música alta, televisão principalmente, não ter televisão no quarto. Já teve paciente que eu falei, tira a televisão do quarto, porque senão você não vai melhorar, porque o sono está envolvido com isso. E aí, esse fato de ter ali a regra, não fazer uma refeição de grande volume, também já ajuda, porque a pessoa já fica com a mentalidade, ok, eu vou tomar um banho, vou relaxar. Eu ensino a automassagem, eu falo isso para as minhas pacientes, elas ficam olhando assim, eu falei, é uma automassagem. E é um Então, carinho, uma vai forma de dar carinho pra nós mesmos, pra você né? mesmo, porque você já passou por tantos momentos durante o dia, já foi tão estressante, dependendo do seu trabalho, seja ele qual for, que você precisa desse momento de conexão com você mesma. Faça ali o teu skincare, tenha um momento com o seu cônjuge, com os seus filhos, um pouco mais calmo, pra você dormir bem. E isso também vai fazer com que ela não coma em grande quantidade. Além de deixar o celular de lado. Que é isso que eu falo. Antes de dormir, esquece o celular. Deixa um ele livro, bem né? longe. Pega um livro, faz qualquer outra coisa. Para evitar esse excesso de dopamina, principalmente na parte da noite. Que é o momento que você precisa relaxar. Outros hormônios precisam ser liberados. Outros neurotransmissores precisam estar circulando ali. E não os de excitação. É os de calmaria. E olha que legal. Desculpa, olha que legal. Só pegando a tua fala, agora foi constatado, Lu, é legal você trazer para nós isso, você que é bem da área. Chama-se Síndrome do Pensamento Acelerado. Ah, já vi sobre. Tá? Então, assim, nós recebemos muita informação diariamente. Essa informação gera excitação através de dopamina, endorfina, adrenalina. A gente fica num mix de hormônio absurdo em momentos que não deveriam ser, certo? Então, vamos lá. Temos uma dopamina muito alta devido ao celular. Aquela alegria de ficar rodando o dedo, certo? A hora que você tira o celular, o teu corpo fala, eu preciso daquele nível de dopamina. Eu não consigo viver sem. O que você faz? Você busca a comida. E a comida que vai te trazer a dopamina, É o açúcar. geralmente é o açúcar, é a comida que não é a comida saudável. Então, esse é o ponto aqui, eu acho que é um ponto muito grande aqui. Você saber formas de conseguir achar a sua dopamina, a sua endorfina, exercício físico, uma leitura, para que você consiga substituir essa situação do celular, que é para todos nós. Eu me coloco nisso, né? Eu também. Eu me coloco. Ainda mais a gente que trabalha com o celular, com o Trabalha com Instagram. o celular. É incrível, você tá tudo direto. lá na tela. É. E aí, olha que legal, a gente veio de vários episódios, Lari. Então, nós trouxemos um light designer para falar sobre iluminação, luz. Falar sobre a luz azul, que é a da TV, do celular. A gente trouxe uma nutricionista que falou sobre alimentação comportamental. Certo? Aham. Nós trouxemos uma professora que falou muito sobre a saúde da mulher em questões assim, entramos em hormônios fantásticos, entra o chocolate. Então A vocês dentista veem falando justamente a da higiene do dentista sono. sobre Que higiene do envolve, sono. que envolve também com a alimentação, desbiose intestinal, Super. por conta da falta de higiene bucal. Sim. É tudo muito interligado. É assim, tá fantástico, né? A gente começa, a gente começa fecha a nosso ver, ciclo assim, Quebra-cabeça vai bonitinho. porque a gente tem que olhar dessa forma sistêmica, né? Lu, você quer colocar alguma coisa? Eu te ia cortei, colocar mas não a lembro. pergunta pra Lari, que eu acho que é legal a gente falar disso, porque minhas Vai. pacientes também me perguntam, acho que quem tá ouvindo e assistindo a gente também tem essa dúvida. Por que, como que a gente pode explicar de uma forma também química, biológica, enfim, por que uma noite de sono mal dormida, né, mal descansada, no dia seguinte tem a tendência de você buscar mais comida, ter episódios de exagero ou compulsão alimentar? Qual que é a interferência aí dessa forma química? Tá, inicia, não sei se vocês já ouviram falar, o tal do ciclo circadiano. Fala. Que o nosso corpo, ele funciona
de uma forma durante o dia e de outra forma durante a noite. Então, você mudar esse horário já causa um impacto. Outro impacto direto também é quanto ao tempo de sono. Porque o nosso sono, ele tem várias fases. Ele tem ali 8 fases. Por quê? A gente tem que ter de 7 a 8 horas de sono. Cada uma dessas fases, a gente está produzindo neurotransmissores diferentes, nosso cérebro ele não para, e inclusive ele está muito mais ativo durante a noite, durante o momento que a gente está dormindo, e ele tem fases. Então, inicia ali com o sono não REM, a fase de sono, tem a latência, inicia-se pela latência. O que é a latência? É o tempo que você deita e o tempo que você leva para pegar no sono de fato. Então, isso é o tempo de latência. Entrou no tempo de sono mesmo, para vigília, que é o momento que você vai acordar, tem as fases do sono. Então, por que acontece da gente não responder muito bem à alimentação e ficar muito cansado no dia seguinte? Porque você interrompe. Inicia ali pelo sono não REM. O sono REM é o momento de maior descanso, que você vai assimilar muitos hormônios. É o momento que você vai desenvolver também o crescimento muscular e você interrompe essa fase. É o momento que o seu cérebro ele não se recuperou do cansaço do dia. Então, ele fica deficiente daquele descanso. E aí, quando você interrompe isso, você dorme pouco, por exemplo, 4 horas de sono, 6 horas de sono, no outro dia o teu cérebro está cansado. Então, ele vai buscar, porque ele entende que a fonte principal de energia é o carboidrato. E ele vai buscar sempre por esse alimento. Então, ele vai ficar cansado, ele vai buscar sempre a energia através do carboidrato. Então, a explicação mais básica é isso. Você não dormiu porque você interrompeu fases do sono que te levou a ficar com essa deficiência do descanso. E aí ficou interrupto esse momento, no outro dia você fica muito mais cansado. E uma noite mal dormida, ela não se recupera durante o dia. Então não adianta você dormir um pouco mais ou então dormir no meio da tarde. Não vai recuperar, porque o tempo de descanso ele tem que ser seguido. Então ter momentos de sono cortados, fracionados, não é a mesma coisa do que um sono inteiro, né? Ali, sequencial mesmo. Legal. E olha que legal, encaixando no que a Lari falou, tá? Finalizando a parte de fisiologia. Quando você tem o sono, toda a situação, se teu cortisol sobe, tua testosterona desce, o hormônio, né? Você faz a compensação em busca do açúcar, né? O que o açúcar traz? A gente tem gasto, um consumo glicolítico para você ter energia, certo? Gera piruvato, que é energia. Quando a gente busca esses alimentos rápidos, esse açúcar e tudo, a gente tem picos, né? A gente tem picos, então assim, a gente tem um consumo muito bom, glicolítico, você faz pá, vem a glicose, você dá aquela acordada, você fala, nossa, é agora. Só que ela cai, ela volta, e ela volta um pouco mais baixo. Você precisa dar mais um pico. Pum! Então, a gente vive o dia inteiro, literalmente assim, Essa oscilação. Oscilando. E isso gera um estresse no sistema nervoso central, porque o nosso cérebro é o órgão que mais consome energia do corpo inteiro. E ele fica muito estressado, precisando do açúcar, daí retira do corpo. E aí você tem essa sensação de cansaço absurdo durante o dia. E geralmente bate meio-dia, 1, 2 horas da tarde, e você tá... Podre. Tá capenga, parece que você já viveu 18 horas no mesmo o dia. dia inteiro. Sim, E eu acho que é muito legal, finalizando essa questão aí do sono, né? Para quem tá no processo de emagrecimento, para quem precisa, né? E deseja e tá nesse processo de emagrecimento. Por isso que é importante a gente ter esse olhar sistêmico, né? As pessoas, e quem não busca profissional, quem não busca uma nutricionista, não busca um profissional de educação física, não busca uma psicóloga para fazer todo esse acompanhamento, e vai o quê? Vai só na comida, vai só na restrição. Eu faço sozinho, eu já sei o que tem que ser feito, eu tiro... É só tirar o arroz, o feijão, eu só como salada e proteína, e pronto, eu vou emagrecer e acabou. E aí, claro, que isso não é saudável, não vai se sustentar. Daqui a pouco, você na semana seguinte, você tá comendo macarrão no café da manhã para ver se recompensa tudo. Então, assim, é importante olhar... Claro que, né, o teu padrão alimentar, ele vai ser o mais importante, mas não, eu acho que é uma consequência, né? Você tem que olhar todo o teu estilo de vida, você tem que olhar como é que tá teu sono, como o teu nível de estresse, como são as suas emoções, se tá com ansiedade, não está com ansiedade. Então, tem muita coisa para você olhar, para você trabalhar e melhorar, do que apenas ali a alimentação, a comida, né? E até mesmo a fase da vida, principalmente para nós mulheres. Sim. Porque tem fases da nossa vida que a gente vai reduzindo ali a parte de energia. E também a deficiência de vitaminas, porque já chegou pacientes para mim, olha, eu tô muito cansada, eu faço as mesmas coisas, como as mesmas coisas, mas tô muito cansada. Tá, me dá seus exames. Ferritina tá baixa,
o ferro tá baixo, outras deficiências, por exemplo, de zinco. São deficiências que muitas vezes as pessoas não se atentam por falta de informação mesmo. E aí, quando busca o profissional, aquilo é corrigido de forma natural, sem precisar de outros tipos de recursos, de forma natural, com alimentação equilibrada mesmo, e uma suplementação direcionada. Não multivitamínico que vai resolver a vida da pessoa, mas uma suplementação direcionada. E em relação à fase, principalmente para nós mulheres, entrando ali, por exemplo, na nossa fase de TPM, é um momento que o nosso corpo ele precisa entrar num momento mais de calma. A gente precisa disso. Existem lugares que já tem, assim, que promovem o descanso para a mulher. Se eu não me engano, acho que foi na Inglaterra que eu li sobre isso. Que durante a fase menstrual, as mulheres elas têm direito de ficar em casa nesse período. Porque sente muita cólica, sente muita dor, muita irritabilidade. E oscilação de humor, né? Não produzindo muito bem no trabalho. Outra fase também é a parte do climatério, quando começa a entrar na menopausa. Então, os hormônios, eles estão todos bagunçados, não estão entendendo nada. Entrou na menopausa, outros hormônios também já estão funcionando. E tudo isso dá pra gente diminuir os sintomas através da alimentação. Isso é comprovado, já consegui resolver muitos sintomas de pacientes, principalmente mulheres, com essa parte da alimentação, reduzindo esses sintomas de ovário policístico, endometriose, problemas de TPM intenso. Ah, como é que tá a tua alimentação? Aí vai ter uma alimentação, assim, bem bagunçada, próximo da menstruação, e aí a mulher acaba sofrendo muito com a cólica, acaba sofrendo muito com a irritabilidade. Limpou? Nossa, eu não tive nada esse mês. Que incrível, porque limpou ali a parte da alimentação e a resposta é muito rápida. O nosso corpo responde fisiologicamente muito influência rápido. direta, né? E entrando na parte de vitamina, agora voltando um pouquinho pra... Aqui é assim, a gente vai e volta. Vai e O assunto volta. principal é um. A gente tem um, mas a É. gente vai. queria Isso não voltar significa que a gente também, vai eu ficar acho só Pra legal. parte da alimentação vegetariana, eu acho que essa é uma grande dúvida de todo mundo que está nos assistindo. Inclusive, para mim, eu quero saber também. Vitaminas, se existe uma falta por não ter a ingestão de carnes, né, a proteína derivada da carne, e como suprir isso. Que é legal que a Laira até falou, né? Das trocas, que você falou lá no comecinho também, de procurar um profissional para as trocas, né? Toda Isso, essa parte. para saber fazer a substituição correta, incluir os alimentos corretos por conta dessa deficiência. Então, uma das principais deficiências, principalmente de veganos, quando inicia esse processo, até mesmo por conta daquele estoque da B12, é a vitamina B12, que é um tipo de vitamina que é produzido somente no intestino dos animais. Algumas algas, alguns estudos comprovam que algumas algas têm uma quantidade, mas bem mínima de B12, que não acaba sendo suficiente para suprir o que de fato a carne supre. Tem pessoas que têm esse estoque menor, é como se fosse um copinho de água, né? Então, assim, tem pessoas que têm esse copo maior e tem pessoas que têm esse copinho menor. E aí esse estoque acaba muito mais rápido. E aí precisa fazer uma suplementação, seja ela via oral ou seja ela endovenosa, que muitas vezes é até mais recomendado pelos médicos, a endovenosa, dependendo do nível de deficiência. Então, a principal é essa. Outra principal também é a vitamina D, mas que ela é suprida a partir do momento que a pessoa se expõe ao sol. Então, ela não é limitante à alimentação. Tem muitos onívoros que consomem carne e que o nível de vitamina D é baixíssima. Mas a partir do momento que eu explico, você precisa se expor ao sol, você precisa colocar os pés na grama, você precisa de contato com a natureza, já vai dando aquela melhora. Mas nada impede também e nada exclui a parte da suplementação, que precisa ser oral ou endovenosa. Então, assim, que eu posso dizer, as principais é a B12 e a vitamina D. O restante, por exemplo, que me perguntaram recentemente, não, você é vegetariano, como é que você faz com as proteínas? Porque na cabeça da maioria das pessoas, proteína vem da carne. E não é exclusiva da carne, porque a proteína nada mais é do que uma grande molécula composta por pequenos aminoácidos, que é isso que vai compor uma proteína. E todos os vegetais possuem aminoácidos essenciais e não essenciais, que é o que a gente precisa. A gente precisa ingerir os que são essenciais, que é o que a gente não tem. Os não essenciais a gente já tem. Então, não necessariamente a gente precisa buscar tanto fora na alimentação. E esses não essenciais, eles estão mais presentes na carne animal. Porém, quando você combina fontes de leguminosas, cereais, eles acabam formando uma proteína completa.
E dentro do reino vegetal, uma proteína com alto valor biológico, bem conhecida e já comprovada cientificamente, é a soja. Para vocês terem uma noção, eu não vou saber exatamente o número, talvez eu esteja falando algo errado, mas, por exemplo, vou usar uma figura de linguagem aqui. O frango tem 78% de valor biológico de proteína. Já a carne de soja tem 76%. Então, eles são bem próximos a nível de valor biológico. O que significa esse nível de valor biológico da proteína? É a quantidade de aminoácidos que a gente precisa que contém naquele tipo de proteína. E aí, isso diferencia a soja do frango. Então, dá para substituir, só que precisa de uma orientação nutricional. É o nutricionista responsável que vai fazer essa mudança alimentar. Então, deficiência de proteína? Não tem. Deficiência de vitaminas? Pode ter D e B12, só que isso pode ser suplementado via oral ou endovenosa. E é legal até essas substituições da questão de vitamina, né? Você falou que a grande preocupação é com proteínas, mas... tô com uma certa deficiência de qualquer outra vitamina. Não adianta eu trocar uma laranja por um arroz, né? A questão de procurar saber. um profissional a gente precisa estar com tudo reguladinho. Falando de outra deficiência de vitamina também, que eu esqueci, é o ferro. Então, o ferro, ele tá bem presente na carne vermelha e ele também tá presente no reino vegetal. Só que a diferença é que na carne vermelha tem o ferro M, que ele é mais rápido, mais facilmente absorvido pelo organismo. Já nos vegetais é o ferro não M. Porém, a gente corrige isso nutricionalmente. Quando a gente adiciona a vitamina C junto com o ferro não M, ele tem a mesma via de absorção. E aí, acaba não tendo deficiência. Eu sou há tantos anos vegetariana, fui 3 anos vegana e agora permaneço vegetariana. Então, isso dá um total de 8 anos. Não tenho deficiência, nunca tive de ferro e nem de B12. Nunca senti nenhum sintoma. Minto. Eu senti um sintoma quando eu descobri que podia ter. Aí eu tive o efeito tal do psicológico. Aí eu comecei a ter tremores e tal. Fui fazer exame, não tinha deficiência. Então foi só o efeito psicológico. Mas de ter deficiência não tenho, porque eu aprendi a fazer essas estratégias nutricionais para suprir. Então quando você adiciona a vitamina C no ferro não M, que pode ser o feijão, pode ser... a couve, que tem bastante ferro e cálcio também, você supre isso. Outro mito também que as pessoas acham é a parte do cálcio. Porque só no leite tem cálcio. 12 unidades de amêndoas tem muito mais cálcio do que 200 ml de leite. Olha, legal, não Muito sabia. mais. Então, quando eu vejo, tem pacientes que eu acompanho na menopausa, que tem deficiência de cálcio, também oriundo por conta da alimentação e até mesmo o fato da menopausa, uma das coisas principais, compra leite de amêndoas ou amêndoas pura e ingere tantas vezes por semana, ou então a quantidade por semana. E aí isso já tem uma melhora assim muito rápida. Eu dei uma pesquisada rápida aqui. Valor biológico da soja, proteico 74, do frango 79. Falei que era bem próximo. Errou por poucos números. Foi por tá poucos bom? números. Super próximo. Então, o da soja é 74 e do frango 79. 79, é Aí, bem próximo. um assunto bem legal aqui, para quem, principalmente quem treina, todos nós treinamos aqui, a maioria das pessoas que nos assistem treina também, vida de atleta vegetariano. Eu digo isso porque as irmãs Williams, tenistas famosas, uma delas se tornou vegetariana e teve uma queda absurda de rendimento, inclusive saiu do top em 1 ano. Ela não conseguiu se manter no top e é a atleta que é a mais forte. Tem a quantidade de massa muscular gigantesca para uma mulher. Essa não conseguiu se manter. Como tem atletas que sobem o nível drasticamente, assustando as pessoas até. E aí, como fazer, o que fazer? Porque tem uma grande situação. O atleta profissional, ele vive disso. E ele fala, eu quero ser vegetariano. E aí, o treinador fala, se você... Ok, mas o seu rendimento caiu. O que fazer? É uma grande questão, né? Acho que é uma dúvida absurda. Super. Tem como medir isso, né? Acho que isso é importante. Tem Resultado. Como, ou é tentativa e erro? Resultado. Ela era campeã mundial. Então, mas Isso isso é caiu. por tentativa E e tem um erro. nadador que foi inverso daí. Ele subiu. Um absurdo. O cara mudou
Eu preciso Será que lembrar tem a uma. ver Mas com o será tipo que de o dela- esporte também? Não, É, assim, eu acho pode que é ter, mais será? pela individualidade da pessoa e também por essa questão nutricional. Depende, acho que é pelo fato dela ser uma atleta de alto nível, com certeza ela procurou um nutricionista. Com certeza. Mas, assim, é a individualidade mesmo da pessoa. De como ela vai responder, como eu falei no começo. Tem pessoas que precisam da carne. Eu conheço uma pessoa, eu não acompanho, mas eu conheço ele é um amigo próximo, e ele é da igreja adventista, e aí ele falou, eu quero ser vegetariano, só que ele passava muito mal, fez os exames, estava tudo muito baixo, principalmente essa questão do ferro, e quando ele foi ao médico, o médico falou, se você não comer carne, você vai morrer. E ele ficou bem resistente a isso. E aí fez vários exames e aí acabou voltando a consumir carne na quantidade que ele precisa e as taxas foram melhorando. Mesmo com a suplementação, o caso dele isolado não resolveu, mas o caso de outras pessoas resolve. Então isso varia muito de pessoa para pessoa. É legal que fica bem individualizado, né? Sim. E, assim, eu aqui estou tirando a questão da escolha, da opção por outros fatores. Estou falando sobre a parte fisiológica. A parte fisiológica. Tá? Então pode ser que tenha uma melhora, pode ser que não. É. Mas aí é a escolha da pessoa realmente, ó, é a minha escolha, é a minha opção, e eu acho que fantástico também. Sim, eu digo assim, na minha experiência própria, eu já sempre treinei, sempre gostei de exercício físico, e aí quando eu resolvi me tornar vegetariana, vegana, foi logo depois de um campeonato de fisiculturismo, lá em 2018. Então eu competi, e aí falei, bom, agora eu vou testar, porque eu passei a entrar muito mais dentro da alimentação, e vi que era muito saudável. Eu falei assim, eu quero ter uma vida saudável, eu quero envelhecer pouco. Então lá na época, eu vi que a carne vermelha, ela acelera o processo oxidativo das células e também promove um aceleramento ali dessa parte do envelhecimento. Falei, eu quero testar. E aí a minha treinadora na época falou, não testa isso antes do campeonato, porque eu não sei como que o teu corpo vai responder. Falei, beleza, eu vou competir. Aí competi lá em 2018. Falei, bom, no mês seguinte, falei, vou testar. Como é que você vai testar? Eu falei, vou radical. Vou tirar tudo de uma vez só, sem conhecer nada. Então, eu me adaptei o primeiro mês, lógico que eu superestimei a quantidade de carboidrato, então eu ganhei muita gordura, eu ganhei peso na época. Eu fiquei enorme. E aí, porque Ainda eu mais não sabia, vindo de um campeonato, né? vindo de campeonato, com uma restrição, né? Sim. Então, assim, o rebote ali foi bem alto. Mas eu gostei, eu me senti muito bem. Então, uma das coisas que eu reparei, minha força aumentou muito, porque o peso só tava subindo na academia. O peso dos treinos, né? E também a velocidade, porque eu sempre gostei de correr também. Não, correr amador mesmo. Então, fazia ali no máximo 5, 6 km no dia, que eu corria todos os dias na praia. Na verdade, dia sim, dia não. E aí percebi que eu tava ficando mais rápida, então eu sempre acompanhei o tempo. Aí eu vi, nossa, tô ficando mais rápida e tô ficando menos cansada, então a fadiga não tá vindo. E eu não fui tendo essa percepção consciente. Depois de um tempo, que eu falei, caramba, e procurando mais sobre o assunto, né? Fui ver, eu falei, nossa, melhorou força, melhorou o rendimento, melhorou a questão do cansaço, da fadiga, foi tudo melhorando. E era uma época que eu tava muito ativa na atividade física. Então, nessa época eu fazia balé, natação, crossfit e musculação e ainda corria. Caramba. Então eu ia me Faltava dividindo dia na durante a semana. semana. E Eu ia ainda me estudava. dividindo e ainda estudava, que foi logo depois que eu comecei a faculdade. Eu comecei em 2019. Então, assim, meu tempo, eu tava conseguindo fazer muitas coisas durante o dia e tava me sentindo muito bem. Então foi um momento assim que eu comecei a me conectar comigo mesma. Foi quando também eu comecei a praticar yoga, meditação, e uma coisa foi unindo a outra. Eu comecei a ficar mais consciente daquilo que eu tava me alimentando, coisa que eu não fazia antes. Eu tinha medo. E aí, quando eu comia em excesso. Eu tive transtornos alimentares que foram tratados depois. Então, eu tinha muito esse medo. E aí, dentro da alimentação vegetariana, vegana, eu encontrei esse conforto. Porque aí era uma escolha, não era uma proibição. Então, para mim, foi muito benéfico por esses vários aspectos. O psicológico e o fisiológico. Já outras pessoas precisam mesmo de alguma fonte animal por conta de alguma deficiência. Então, acaba sendo bem individual mesmo. Ótimo. Massa. Vamos fazer o bate-bola? Vamos. E eu estava pensando aqui, uma forma até mais legal ainda. Nós vamos fazer um bate-bola agora com os entrevistados. A gente vai ter um bloco, um ping-pong. Eu vou falar uma palavra, você tentar em uma palavra, no máximo 2, 3, o que essa palavra representa para você ou que vem rapidamente na sua cabeça. E eu vou incluir vocês duas. Ótimo. Pra mim, eu não quero conseguir falar duas palavras. A Lari vai ser
obrigada a falar todas as palavras. As meninas podem encaixar uma ou outra. Tá. Pode ser? Pode. Vamos lá. Pra mim, o mais difícil é conseguir falar em 2 palavras só. Ela já tá colocando 2, né? Você viu que ela já é. Uma, tá bom. Vamos lá. Palavra 1, saúde. Eu diria que tranquilidade. Não, qualidade de vida. Passo. Doença. Começamos bem. Dificuldade. Limitação. Palha. Passa? Gente, não tô conseguindo. Legal. Nutrição. Necessária. Saúde. Escolha. Boa. Veganismo. Escolha. Eu respeito. Possibilidade. Vegetarianismo. Passo. Eu posso passar? Agora pode. Adorei. Vai lá. Porque eu acho que entra junto com o veganismo, né? A parte de escolha. Vegetarianismo e veganismo entram na escolha. Eu acho que consciência, né, também. Pra mim, consciência. Proteína. Proteína. Pessoal que tá assistindo, eu quero que vocês pensem também, tá? Bota nos comentários. Bota nos comentários aí. Tá, proteína. 5, 4, 3. A campainha. Necessária? Eu Tá. diria necessária também. Ovo. Ótimo. Paola, ela Ixi, tá pra colando mim é aqui. carne. Carne, tá? Carne. Carne. Animal. Animal. Aí eu adoro. Churrasco. Desculpa, Já gente. Desculpa, desvirtuou. mas eu adoro. Carne e churrasco. Picanha. Churrasco. Já desvirtuei o assunto. Dieta. Eu diria que dieta também acaba sendo uma escolha. Passo. Eu trocaria por reeducação. E eu colocaria a palavra medo junto com dieta, Ótimo. tá? Oh, participei em uma. Próxima palavra e penúltima, restrição. Restrição. Perigo. Nossa, excelente. Perigo 2. Super Depois perigo. do Do perigo fica o perigo. Fantástica, Ótimo, excelente. ótimo. Eu acho que esse aqui valeu Valeu. o episódio. Valeu, passo. Valeu por 2. E a última, compulsão. Compulsão. Acaba sendo consequência. Consequência. Psicológico. Psicológico. Vamos continuar o bate-papo? Isso aí. Excelente. Fechou, Lara. É isso aí. Essa parte foi muito massa, divertida. E faz aí, a gente pensar é, fora da caixa também. pensem um bastante. pouquinho, quem tá assistindo, isso aqui é bem legal, tá? E agora, Lara, o que a gente faz? Cada um de nós, a gente tem o nosso momento de brilhar. Então, a gente olha pra câmera e fala o que aprendeu hoje, ou a mensagem que você quer trazer pra pessoa que tá te assistindo. Enfim, o que você quiser. Essa hora é tua. A gente vai começar pela Luana sempre. A gente gosta de começar por ela. E ela tem 30 segundos pra terminar a fala dela. Tá. Tá? Mas eu consigo. Vai, Lu. Eu sempre, não, assim, eu me sinto pressionada, mas bora lá. Eu acho que hoje o papo que a gente teve aqui é muito sobre possibilidades, né? Eu acho que a gente tem que conhecer, abrir a nossa mente para coisas novas, para novas possibilidades, não ficar engessado em uma coisa só, né? Hoje em dia a gente tem muito estudo, muito profissional ótimo nesse assunto de nutrição, de exercício físico, de saúde, de qualidade de vida. Então, não tá tão difícil a gente ter uma vida saudável, equilibrada e com qualidade. Então dá pra gente... Mas pra isso eu preciso abrir a mente, abrir a cabeça, buscar novas informações e se permitir. Permitir-se conhecer essas novas estratégias, possibilidades pra você realmente ter uma vida saudável. Pá. Meu recado fica com relação a trazer para consciência todos esses assuntos. Não só no veganismo ali na parte alimentar, mas também como estilo de vida, jogar isso para a arquitetura. Quer viver isso? Tenha conhecimento, busque. A gente tem formas de adaptar tudo na nossa vida. Então, consciência e conhecimento, acho que resumem o que eu Fantástico. entendi do nosso papo hoje. Clary, Sim. você.
Eu vou pegar a parte ali da saúde. Posso olhar pra cá, né? Claro. Pode. Então, pegar a parte da saúde. A saúde, ela envolve tudo. Então, não só o vegetarianismo ou a parte dos onívoros que consomem carne. E saber respeitar. Porque uma pessoa, ela pode ser saudável comendo carne e ela pode ser saudável também sendo vegetariana. E ter a consciência disso e entender que cada um tem o seu momento, cada um tem a tua fase, saber entender o espaço do outro, isso é muito importante. Acaba sendo muito mais saudável você respeitar para você viver num meio social diversificado, porque não tem como a gente ficar engessado em grupos específicos e respeitar de fato o espaço do outro, seja a pessoa que está entrando no emagrecimento, respeitar, porque muitas pessoas não respeitam, né, e até dificultam esse processo para quem tem essa dificuldade, respeitar a questão do vegetarianismo, respeitar quem come carne, no resumo, a saúde também está envolvida com essa questão do respeito. Você respeitar o seu próprio corpo e entender que você tem momentos diferentes na sua vida. E entender esse momento também é um respeito a você mesma. Entender que você precisa regenerar o teu corpo na hora de dormir, entender que você precisa se alimentar e se nutrir, prestar atenção no que você está fazendo, entender que você precisa do exercício físico, porque se tudo isso não estiver alinhado e você não fizer o exercício físico, fica partes deficientes da sua vida. E no resumo, é mais isso mesmo. Maravilha! E eu vou encaixar essa forma que a gente trouxe hoje de alimentação, de nutrição, como mais um meio e caminho para a saúde, tá? Exato. Então, é o que a gente busca aqui. Então, eu acredito que a nutrição, seja vegetariana, seja onívora, enfim, a forma como você se alimenta é mais um meio para te dar mais qualidade de vida, além do esporte, além da parte psicológica, além de uma parte realmente de arquitetura em que você tem que estar num local bom para você estar vivendo. Então, pessoas, amigos, amigas, ouvintes, busque sempre os melhores meios para a qualidade de saúde que para você seja interessante. Entra na parte do respeito também. Então, fica esse o meu recado. Meninas, super obrigado. A gente faz um brinde para finalizar. Eu falo forte, as meninas falam mente. Forte, mente, saúde. aquele golinho. Lari, super obrigado. Passa rápido, ó, já deu 1 hora. A gente passa muito rápido, mas a gente conseguiu abordar praticamente todos os assuntos que nós trouxemos, foi fantástico. Então, eu agradeço de coração por você ter vindo, pelo convite. Acredito que as meninas... Sim, super. Nossa, aprendi muita coisa, como sempre. Muito maravilhoso, Muito ótimo. legal. Quer dar algumas palavras finais, Lari? E eu gostaria de agradecer também o convite. Gostaria de agradecer a presença de cada uma de vocês, a maneira como tudo se desenvolveu aqui. Aprendi muita coisa também, porque é sempre aprendizado, né? Quando você conversa, por exemplo, essa parte da arquitetura, eu não sabia, me interessou e eu vou até pesquisar coisas depois, porque me interessa muito. Gostei bastante, agradeço o convite, foi maravilhoso. E muito sucesso pra vocês, desejo muito sucesso. Obrigada, nós. Obrigada. Galera, brigadão por mais um episódio. Até o próximo. Beijo. Beijo, se Tchau. cuidem. Tchau.